Não temos que estar julgando ninguém quanto à salvação. A salvação, se fosse julgada com olhos humanos, realmente seria impossível. Por isso que Jesus disse, deixa tudo. E quando Jesus falou, a parábola, ela nos dá direito a uma interpretação, eu volto ao direito, né, extensiva do texto. Nós temos que fazer uma interpretação extensiva. Jesus estava dando enfoque, não somente ao ser rico, mas ao estar preso aos valores materiais. Tudo aquilo que para uma pessoa possa parecer um tesouro. Às vezes você está preso a uma coisa que para alguém seria até simples, mas para você é um tesouro. Às vezes uma casinha branca, lá no interior do sertão, mas aquilo é o teu tesouro. Não pode, nada pode ser o teu tesouro acima de Deus na tua vida. Mateus 6:21. Mateus 6:21 diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então agora nós vamos tornar evidente essa confusão dos sábios desta terra. Vamos ler de novo, versículo 24 a 26. Jesus, vendo triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí Jesus ali naquele momento olha para aquele homem tão decepcionado com aquilo que Jesus disse. Jesus disse, como é difícil, como vai ser difícil, né, para uma pessoa dessa natureza, uma pessoa que tenha estabilidade financeira, que tenha qualidade de vida, que tenha riquezas, que tenha valores materiais, e que tenha valores humanos, que eu acabei de dizer para você que muitas vezes, até nos lugares, nas periferias, nos lugares mais pobres e mais humildes, estão muitas pessoas. Sabe, eu tenho lidado muito com pessoas desse tipo, né, públicos, que vivem, às vezes, numa situação menos privilegiada financeiramente, e muitas vezes estão ali pessoas que não têm humildade, pessoas que são soberbas. Isso é de característica, isso é de personalidade. Pessoas que muitas vezes estão presas àquele barraquinho. Você já viu quando está aí uma desapropriação e dizendo, olha, vai cair, achou, vai derrubar, e aquela pessoa fica, e cai a casa e a pessoa morre junto. Não aconteceu uma, nem 5, nem 10 vezes. É dramático, é trágico, nós nos compadecemos, mas é resultado muitas vezes de um coração preso a uma coisa material. Coisas pesadas de se abordar, mas tem que ser ditas. Se a igreja não ensinar isso para o povo, quem vai ensinar? Então Jesus disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Com permissão do Espírito Santo, eu poderia dizer aqui numa interpretação extensiva, por revelação, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm prisões aos valores materiais, os que estão presos às coisas materiais, os que estão presos àquilo que os olhos podem ver e que se pode palpar e que se pode mensurar como bem, pode valorar como dinheiro. E aí ele diz, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí que eu, quando cheguei aos 22 anos de idade, e comecei a ter uma condição melhorzinha, comecei a trabalhar num banco, e daí a pouco estava já na análise de crédito, e vendo muitos milhões para ali, muitos milhões para aqui, eu disse, eu quero 1 milhão desse para mim. E aí veio aquele peso, mas me ensinaram que era mais fácil passar um camelo, meu Deus, eu pensava na agulha do sapateiro, eu falei assim, pelo menos aquela é maior. E via, mas já viram agulha de sapateiro? Umas agulhas enormes. Não dava. Esses dias estive numa empresa que tinha uma agulha desse tamanho assim, eu falei assim, poxa, se eu tivesse conhecido essa agulha, né? Talvez também não dava para passar um camelo. E eu disse, rapaz, é impossível. Jesus estava dizendo, primeiro, ele estava falando das passagens das entradas da cidade de Jerusalém, que são chamadas de agulhas, são passadas estreitas, para que os mercadores não entrassem com as suas muambas, e muitas vezes ali pudesse ter alguma coisa que pudesse, né, explodir. Lembra do cavalo de Troia, aquela situação toda?
alguma coisa que fizesse mal à cidade, então tinham que tirar toda a bagagem. Camelos, eu falei outro bicho? Oi? Fala, minha linda, que sorriso maravilhoso. Ai, eu vou para a carne. Não, não posso. Mas então, vejam bem, meus amados, você que nos ouve e nos assiste pela internet, fique ligado nisto, porque é uma grande confusão feita por aí. A passagem era estreita. Quem era muito rico ou tinha mais posses, tinha muito mais dificuldade de entrar na cidade de Jerusalém do que quem era pobrinho. Porque o cara vinha só com o camelo dele e tal, na boa. Descia do camelo, batia, o bichinho entrava, ele subia no camelo e ia embora. Mas quanto mais rico, sabe, nossa Bispa Laura tinha que ficar tirando, e tira um, e tira outro, e ficava horas tirando a bagagem, passava o camelo, passava as bagagens, botava a bagagem, tira a bagagem, põe bagagem, tira. Já viram às vezes um rico para passar aí no aeroporto? Cara que vai só com o passaporte, chega lá, tira e passa. E o rico para passar no aeroporto às vezes? Tanta mala, e mala para cá, e mala para lá, e abre mala, fecha mala, fica mala, desvia mala. Era assim para entrar na cidade. Olha, um bom, né, paralelo para a gente fazer uma analogia aí. E Jesus disse, para entrar nos Estados Unidos, por pobre é bem mais fácil. Para entrar em Portugal é bem mais fácil. Quando eu vim de Portugal, eu estava até com umas malinhas boas, né, graças a Deus, e demorei um pouquinho, né, amor? Ali, fazer o quê? Te demora um pouquinho. Mas o importante aqui é entender o seguinte, Jesus disse, olha, se você for julgar com olhos materiais, você vai ver que é difícil. E se você julgar quanto à salvação, você vai ver que é praticamente impossível. Porque você com olhos naturais, você vai ver que é impossível. Você vai achar que é impossível. Só por isso que Jesus então pegou e disse aqui mais à frente, ele disse, olha, porque quando ele falou essas coisas, os que ouviram, né? Os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Imediatamente, todo mundo imaginou o seguinte, Jesus estava dizendo que os ricos não poderiam ser salvos. E sabe o que ele disse? Ele disse, olha, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A grande confusão no meio do povo evangélico é não buscar a revelação. A letra mata. O que dá vida é o Espírito. É ficar lendo isso aqui, ficar buscando, sabe, dizendo, olha, está vendo? E foram o que aqueles homens naquele momento disseram e pensaram. Realmente é impossível. E seria impossível. Inclusive para aquele homem que disse para Jesus, você é bom. Sabe por quê? Porque só conseguiam ver carne, só conseguiam ver o que era humano. Mas o que era impossível para os homens, era possível para Deus. E ele fez isso na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue, vocês viram o exemplo que demos hoje aqui pela manhã, e tornou possível, tanto para pobres, como para ricos, como para uns, como para outros, desde que aqueles que ouvem a voz e têm o dom da fé, são selados pelo Santo Espírito da promessa e são salvos. Então, no primeiro momento, Jesus estava dizendo, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, ou seja, quanto à salvação, realmente, humanamente falando, olha, irmãos, eu vou dizer, cada um aqui pode pensar, se você fosse Deus, você tinha mandado muita gente para o inferno, não é verdade? Aí, ó, cada sorriso desse é no mínimo 10 que você lembra. Não pode. O Senhor disse que vai haver muita surpresa lá. Ninguém sabe o que acontece, às vezes no último momento de vida, aquela experiência da salvação, o chamado, né, de Deus, porque aquela pessoa já foi predestinada para ser salvo. Como é que eu vou julgar se o camarada, não, esse aqui, rapaz, esse cara aqui, esse irmão que está com um cabelinho assim, cadê? Que penteado criativo, né? Até falei para ele, cara, olha, poxa, esse penteado aí, não vai para o céu. Aí olha assim, o bispo Daniel com esse cabelo todo trabalhado, vai para o céu. Glória a Deus, eu vou sim, irmão, o irmão também vai. Mas, sabe, não é por aí, não é pela aparência, entendeu, Everaldo? Não é pela máscara, não é pelo que o homem vê. É pelo que Deus vê e faz. Pronto. Então nós vamos entender aqui, para finalizar, não é?
que no versículo 27, primeiro quando Jesus fala dos impossíveis dos homens, é literalmente quanto à salvação. E depois, quando você entende que Deus realmente faz tudo aquilo que humanamente, com os olhos carnais, você vê como impossível, você atinge os impossíveis de Deus em todas as áreas da sua vida. Filipenses 4,13, como disse o bispo Sérgio na saudação à igreja, nós podemos todas as coisas naquele que fortalece, naquele que fortalece. O Romanos 8,37, que já é um clássico em nossa igreja, diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então, logo na introdução eu falei para vocês o seguinte: se o homem parasse de tentar julgar a salvação e cuidasse mais da sua vida com Deus, ser cristão seria a coisa mais simples desta terra, lembra-se? E eu acrescento agora dizendo, seria mais simples e mais poderosa desta terra. Ser cristão seria a coisa mais simples e mais poderosa desta terra, porque você atingiria em todos os momentos o impossível de Deus na tua vida. Geralmente nós temos dois tipos de cristãos tradicionais. Aqueles que ainda querem fazer tudo o que Jesus já fez, e outros que não querem fazer nada. Uns dizem, eu tenho que pagar o preço. Ah, porque Jesus pagou, Jesus sofreu, cospe aqui, vou lamber o pó, eu vou dar outra face. Jesus fez tudo isso para você não precisar fazer. Esse era o impossível, essa era a parte de Deus. Para você não ficar mais achando que rico não entra no reino dos céus, e coisas assim como você viu essas confusões aqui. Mas se ficar preso a isso, você volta para a carne, fica julgando, fica andando em círculos, e fica dentro desse marasmo que é o cristianismo que nós vemos por aí. Eu nem chamaria de cristianismo, mas de religiosidade. E o outro? O outro não quer fazer nada. O outro fica, Senhor, purifica-me. Dá-me porção dobrada do teu Espírito. Quer explodir, meu irmão? Porção dobrada do Espírito de Deus vai explodir alguém por aí. É muito Espírito, é muita porção.